Então aí está a molécula aí. Essa é a molécula energética da vida. É isso que todo mundo busca. É isso que as doenças, quando isso aí cai, você fica doente. Não interessa o nome da doença, isso não interessa. Interessa que toda doença tem deficiência de ATP. Na hora que eu melhoro a mitocôndria, eu melhoro tudo isso. Tá? A ATP é a armazenação da energia a curto prazo. Então, em condições ideais, uma molécula de glicose pode produzir até 38 ATPs. Em condições ideais. Pode ser no laboratório, não na vida. O que acontece é que a mitocôndria cansa. Então, eu desenvolvi uma fórmula que eu chamo de antifadiga mitocondrial, que tem ajudado muita gente no Brasil. Muita gente. Que eu espero que você comece a usar. Não vou ganhar nada com isso. A fórmula é aberta. Você trabalha lá com a sua farmacêutica e o seu farmacêutico monta a fórmula. Monta para você primeiro. Ela é uma combinação de coenzima Q10 sublingual, L-carnitina sublingual e ácido málico sublingual. Você pode fazer ela toda sublingual. É uma pastilha, quando você está cansado, você pode vai da língua. O que o coenzima Q10 faz? Ele vai melhorar o transporte de elétrons. O que a L-carnitina faz? Ela vai fazer a beta-oxidação. O que o ácido málico faz? Ele vai fazer o ciclo de Krebs rodar mais rápido. Que vai virar o oxalacético. O ideal seria o oxalacético, mas ele é difícil de trabalhar, de manipular. Então nós fazemos o málico, que é o precursor. Então quando eu junto com enzima Q10, com L-carnitina, com ácido málico, eu formo a fórmula chamada antifadiga mitocondrial, que qualquer paciente com qualquer doença se beneficiaria. E você entendeu por quê? Depois de uma hora eu falando, você agora tem uma ideia do que está acontecendo. E pode ser feito sublingual. O coração pulsa 100 mil vezes, bobeando 7.600 litros de sangue por 96.600 quilômetros de vaso sanguíneo por 24 horas. 25% do volume cardíaco é constituído de mitocôndrias cardíacas, mais que qualquer outro órgão. Em geral, 10% do corpo é mitocôndria, mas 25% do peso do coração é mitocôndria. É o lugar mais importante, porque o coração bate o tempo todo. Então, ele precisa de energia. Tá? Então, o ATP e o coenzima Q10 estão ligados. 6.000 gramas de ATP por 24 horas. A reserva cardíaca é de apenas 0,7 grama. Só tem energia para os próximos 10 batimentos. Tem que estar sempre fabricando. Sempre fabricando, sempre fabricando. Coenzima Q10 aos 80 anos é menos que 50% do que era aos 20 anos. Envelhecimento cardíaco significa perda de coenzima Q10 e da habilidade de gerar ATP cardíaco. Usar coenzima Q10 em doenças cardíacas é como regar uma planta. A resposta é quase imediata. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Dr. Peter Langjoin, que é um cardiologista do Texas, que já tratou mais de 10.000 pacientes com insuficiência cardíaca com coenzima Q10. Ele é referência mundial. E o que ele usa é o que você vai usar no seu consultório. Não está diferente, não. Que é coenzima Q10. Ele é famosíssimo no mundo inteiro. Porque ele foi o primeiro a usar rotineiramente e tirar pacientes de fila de transplante. Tá? Então a história é o seguinte, você lembra dos cowboys da vida, daqueles filmes de faroeste? Tinha um cara que chamava o Riding Shotgun. Era o cara que viajava, tinha o cara que cuidava da charrete, da carruagem, e esse cara aqui, o trabalho dele era proteger. Se aparecesse algum bandido para assaltar a carruagem, ele passava fogo. Geralmente eram caras bons atiradores. Ele é chamado do Riding Shotgun. Então o Riding Shotgun. Então eu tenho aqui a LDL. LDL, Deus fez ela, não tem nada de ruim. Se ela for oxidada, ela prejudica. E eu tenho aqui, quando ela é oxidada, ela faz a peroxidação lipídica, que é uma LDL oxidada. O coenzima Q10, que é o Riding Shotgun da história, não deixa a LDL ser oxigenada. Então você tem um paciente com colesterol alto. Você está preocupado que está com colesterol alto, por razão que quer que seja. Ao invés de você ficar preocupado e ficar baixando o colesterol, você está com coenzima Q10. Porque você vai pôr um Riding Shotgun lá que não vai deixar a LDL oxidar. Entenderam? Existe hoje o coenzima Q10 reduzido, que se chama ubiquinol, que é o dobro da biodisponibilidade. Hipertensão é uma condição, não é uma doença.
Nossa, eu sei que você aprendeu a tratar na faculdade como doença. É uma condição. Uma das causas dessa condição é a deficiência de coenzima Q10. Você dá coenzima Q10, a hipertensão vai embora, some. A principal causa de hipertensão, que ninguém conhece a causa, é a deficiência de magnésio no Brasil. A maioria de seus pacientes, só com a reposição com magnésio, acaba a hipertensão. Hipertensão não é doença, é condição. Fibromialgia não é doença, é condição. E como fica o uso das estatinas? As estatinas causam hipertensão. Estão vendo como? Fácil, né? Então, a deficiência do coenzima Q10 leva a um enrijecimento do músculo cardíaco, que leva a um aumento de adrenalina, que leva a um aumento da pressão arterial, que leva a hipertensão. Olha lá. Ou seja, quando eu dou estatina, eu baixo a coenzima Q10, olha o que eu estou causando no paciente, hipertensão. Doutor, eu não era hipertenso, fiquei, é por causa desse remédio? Não, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Insuficiência cardíaca congestiva ocorre em um coração com deficiência energética. Então aqui, eu tenho aqui, ó, produção do colesterol, eu venho dou uma estatina, ó, eu bloqueio aqui o HMG com a redutase, aí eu bloqueio a produção do colesterol, mas antes de eu bloquear a produção do colesterol, eu bloqueei a produção do coenzima Q10. Olha lá. Não deixe ninguém sair do seu consultório tomando estatina sem tomar coenzima Q10. O ideal é você tirar o estatina, mas você trabalha com cardiologistas e eles vão falar mal de você. Você acrescenta o coenzima Q10, pelo menos o paciente não vai sofrer. Entendeu? Drogas que deprimem coenzima Q10. Todas as estatinas, olha aí. Beta-bloqueador também. Você acha que é brincadeira? Tenha vontade, tudo isso aí deprime. Essas de amarelo aí todas são estatinas. E o beta-bloqueador também faz mal. Coenzima Q10 deve ser administrado 2 vezes ao dia, após o almoço e após o jantar. Por quê? Porque ele é um cromanol. Cromanol? O que é cromanol? O cromanol é um terpeno. Terpeno? O que é terpeno? Oh, você não lembra dos carotenoides? Então, olha lá, ó. Os cromanóis são 4. Ó. Os tocoferóis, que é a vitamina E. Os tocotrienóis, que são a vitamina E também, que combate o câncer. Os tocoferóis combate a aterosclerose. Os tocotrienóis combate o câncer. A coenzima Q10 e a vitamina K. Vitamina K e coenzima Q10 são primos irmãos, são parentes da mesma família. A família dos cromanóis, são lipossolúveis. Por isso que deve ser tomado depois do almoço, depois do jantar. E a absorção chega a ser 3 vezes maior. E aí, Sabrina, muita matéria? Haja informação, hein? Isso não é nada, Sabrina. Nós estamos com um final de semana leve. Os cromanóis aqui. Os cromanóis pertencem aos terpenos. Os terpenos são nutracêuticos. Coenzima Q10, as vitamina E e o vitamina K são tudo parentes, gente. Isso aqui tudo era mesmo sangue. Coenzima Q10, vitamina E, vitamina K, tudo primo irmão. Se não for irmão. Entenderam? Aqui, ó. Tem 25.600 artigos científicos publicados sobre coenzima Q10. Isso aqui é o Google acadêmico, não é Google comum, não. É o Google cientista. Problemas cardíacos são responsáveis pela morte de 2.000 americanos por dia. Por dia. Morre quase 800.000 americanos por ano do coração. Aí tem um outro mecanismo, que eu não vou entrar agora, que é o uso da creatina. Para quem não sabe, a creatina armazena ATP. Isso é muito importante, principalmente para o atleta, fazer uso de creatina. O íon de magnésio é quase sempre ligado ao ATP nas células. O íon magnésio reduz a carga eletroquímica do ATP, ajuda na sua movimentação dentro da célula e também auxilia a atrair várias estruturas celulares que necessitam de energia para funcionar. Há uma estreita dependência entre a concentração de magnésio e a síntese proteica celular. Você quer ganhar massa muscular? Aumenta seu magnésio. Você pega mais massa. O magnésio é estabilizador da molécula do RNA mensageiro. O magnésio é um agente fundamental no funcionamento das bombas iônicas
de sódio, de potássio, de cálcio. Muitas vezes uma hipocalemia ocorre como resultado de uma hipomagnesemia. Eu tenho um paciente que o potássio está baixo, eu dou potássio, o potássio não sobe, dá magnésio, o potássio vai subir. Está acontecendo um disionismo. Níveis baixos de potássio sanguíneo, sem causa aparente, verificar a presença de hipomagnesemia. Magnésio controla o sódio, potássio, a TPase. Controla o cálcio, a TPase. Aí o Sinatra, primo do Frank Sinatra, o Steven Sinatra, o grande cardiologista americano, criou a solução de Sinatra, que é o coenzima Q10, é a L-carnitina, é a D-ribose e é o magnésio. Este eu chamo de quarteto mágico. Você pega um paciente que está em fila de transplante para ser transplantado. Você começa com a fração de ejeção de 15. Você começa esse esquema, um ano depois ele tem fração de ejeção de 55. Normal. Ninguém acredita, os cardiologistas não sabem o que aconteceu. Entendeu? Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. Não precisa usar remédio. É só saber usar os nutrientes que o corpo já tem.